Seja muito bem-vindo ao podcast da Sartori Esportes. Prazer, meu nome é Felipe Sartori. Vou conduzir o podcast a partir de hoje. Ao meu lado, Matheus Maragon, que estará apresentando com a gente aqui essa conversa para conduzir. E hoje, para iniciar nossa primeira conversa, apresento aqui vocês Marcela e Lucas da R9 Academy, que vai bater um papo aqui com a gente, um tempo legal. E sejam muito bem-vindos. Obrigada, Fê. É um prazer imenso estar aqui. Que seja um projeto aí de muito sucesso para vocês da Sartori. Muito feliz de abrir esse espaço com vocês. Obrigado. Um prazer receber esse convite. Primeiro podcast aí, espero que seja um programa de sucesso para vocês. E bora para cima. É isso. Legal. E queremos agradecer também ao nosso patrocinador, a Biguá Alimentos. Arroz e feijão é sinônimo de qualidade, tá? Os produtos são selecionados com cuidado, carinho, para manter aquele gostinho caseiro que todo mundo gosta. Então, você que acompanha aqui o podcast da Sartori Esportes, você já sabe, arroz e feijão é Biguá, tá bom? Acesse agora mesmo biguaalimentos.com.br e encontre no mercado, no local mais próximo de você, tá bom? E é isso, pessoal. Bora lá? Bora lá. Vamos dar start aí. Isso aí, iniciar as conversas, né? A gente queria saber de vocês aí, a trajetória um pouco de vocês até chegar na R9, esse momento que vocês estão tendo aí. Vamos lá. Minha história na R9 começa 5 anos atrás. Não sou de Campinas, vim para Campinas final de 2020. A R9 tinha uma gestão que não é a nossa de hoje. E aí eu já vim junto com essa gestão como coach na época. E aí comecei uma trajetória aí na coordenação, na gestão, hoje sócia da unidade. E a minha história vem desde o início, assim, né, de R9, de gestão nova. Então eu lembro que quando eu fiz a primeira entrevista lá na R9, como foi pós-pandemia, a gente só tinha, na minha entrevista, assim, só tinha mato, aranha e a estrutura. Não tinha mais nada, assim. E eu e o Roberto, que hoje é meu sócio, e aí a gente deu o start a partir disso. Que legal. E você? Eu cheguei de paraquedas. Cheguei na R9 de uma forma meio que inusitada. Eu tava jogando bola, tava em clube, e aí decidi parar com o futebol profissional. Sim. E ir pro mundo da formação. E tava trabalhando numa escolinha de futebol e não tava muito contente com o trabalho que vinha sendo feito lá. E aí eu fui procurar. Aí achei a R9 lá, perto de casa. Mandei mensagem no Instagram e aí me responderam. Aí fui fazer entrevista, né? Felizão. Cheguei na entrevista de chinelo, bermudinha rasgada. Chegou daquele jeito, eu não sei como é que eu contratei ele, mas Como que o cara conseguiu um emprego? Fiz a entrevista, a Marcela virou pra mim e falou: Luquinha, tem roupa lá pra você dar aula hoje à tarde? Falei, calma aí. Aí fui lá no carro, peguei a roupa, tô pronto. Aí comecei a dar aula, R9 foi onde abriu muitas portas pra mim. Hoje eu tô aqui graças aos ensinamentos que tive lá dentro. Legal. E agora é só evoluir, dar os próximos passos aí de formiguinhas ou de cangurus. É isso. Parabéns. Foi bem assim mesmo a história dele. Chegando de chinelo, shorts rasgado. Não, mas conseguiu te convencer? Corajoso, né? Pra ir procurar emprego. Vou te falar que ele me convenceu nessa situação de... E aí, você consegue dar uma aula prática à tarde pra eu ver como é que você se sai na quadra e tal? E aí, só que eu tinha visto que ele tava de chinelo, né? Eu falei, vamos ver o que esse cara vai me falar. Aí ele me dá 10 minutos. E aí saiu, 10 minutos voltou, todo arrumadinho. Pique de professor, falei, tem alguma coisa escondida aí atrás desses shorts, desse chinelo. E aí tinha mesmo, na verdade, agora meu grande parceiro, assim, braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, total. Isso. Ainda bem que eu apostei no menino de shorts, jeans e chinelo. É isso. E no futebol, como foi seu início? Como você caiu nesse mundo? Futebol, assim, desde sempre. Minha mãe brinca que quando eu era criança eu ganhava boneca,
tirava a cabeça da boneca e fazia de bola. Então, desde sempre joguei futebol, fui atleta profissional por 2 anos, 1 ano no Santos e 1 ano no Palmeiras. E aí, por conta de lesão, acabei optando por continuar estudando mesmo e deixei quieto a vida de jogadora. E aí, segui na área. E aí foi formação ou educação física? Como é Fiz que... educação física, bacharel e licenciatura na Unesp de Rio Claro. Olha, Entendi. de Rio Claro. Entendi. E vamos lá. Iva sua. Eu, desde pequeno, nunca... Eu falo que não foi meu pai que me conduziu a jogar bola. Meu pai quase foi jogador. Por processos lá da infância dele, não conseguiu. Mas meu pai, por medo de me frustrar igual ele se frustrou, ele nunca me deu uma bola. Então, minha primeira bola quem me deu foi o meu tio. Comecei a jogar futebol em escolinha. Eu saí da escolinha muito cedo para ir para clube de base. E aí fui rodando, até no sub-20. Eu sempre tinha na cabeça que eu queria fazer educação física, caso não desse certo no futebol. E aí eu caí, já não caí de paraquedas, mas já tava com foco naquilo que eu queria fazer. Ah, da hora. Legal. É difícil sair da área, né? Quando você tá ali com o futebol na veia desde pequenininho. Querendo ou não, você já vivencia aquilo há muito tempo, Você então até busca, assim, por Sim. exemplo, faria, sei lá, engenharia. Faria, gosto e tal. Não no meu caso, assim, tô dando um exemplo. Mas, assim, você já tá tão no mundo ali do futebol que pra você sair Então, tipo, vou dar meu exemplo, você falou agora, né? É meu caso. Eu saí do futebol, fui pra engenharia. Tipo, puta, chegou o fim da escola, vai fazer o que da vida? Pai pressionando, falei, cara, fazer esse Enem aí. Fiz o Enem, passei, falei, e agora? Vou pra onde? Procurei o curso no Google, qual faculdade paga mais? E na época, tipo assim, a resposta do Google foi engenharia, e eu gostava de matemática, falei, vou fazer. Mas, por exemplo, hoje em dia a minha vida é totalmente outra, tipo, mexo com número quase a maior parte do dia, né? Só que fim de semana eu tô aí. Quando eu não tô jogando bola, geralmente eu não tô. O Felipe sabe muito bem, eu mais me lesiono do que jogo. Mas se eu não tô jogando bola, eu tô ajudando ele com isso. O Felipe também, desde quando eu conheço ele, não sei, faz quantos anos já, Felipe? 8, 9, por aí. Por aí, desde quando eu conheço ele, o assunto é esse, é futebol, é time amador, é campeonato, qualquer coisa que for relacionada a futebol, a gente tá correndo atrás. Muito louco, né, velho? Cansativo, mas gostoso, né? Gostoso. A gente que Muito. emenda um campeonato no outro, Nossa. Segunda a segunda. Pra vocês. uma atividade na outra, vai de segunda a isso. segunda. É segunda Inclusive, a esse final de semana. Semana. É de Sexta, segunda a sábado, domingo. Segunda a segunda. Trabalhando de E vamos segunda a segunda E é uma coisa e que não a tem gente- hora pra acabar, né? É uma Vai coisa que indo. eu e a Marcela brinca bastante. A gente fala que o final de semana que não tem campeonato, a gente não sabe o que faz. Fica em casa lá, faz uma coisa ou outra, mas parece que não tá completo o Sim. final de semana. Tô acostumado Não. também a sair de sexta-feira pra organizar as competições, sábado e domingo de manhã. Aí quando não tem, você fica, pô, e agora? O que eu vou fazer? Parece que você esqueceu de alguma coisa, assim, na sua rotina, né? Fala, putz, será que eu não tô... Então, e é estranho. animador, né? Porque eu falo isso, tipo assim, minha rotina real não é essa. Igual eu falo, convivo aqui, tudo, faço. Mas minha rotina de semana talvez não é tanta até chegar a sexta-feira, o sábado, domingo. E às vezes você fala, puta, cansado hoje. Nossa, hoje eu tô cansado, hein? Aí você vai, a hora que você tá dentro, tá no campo, bola rolando, a hora voa. Passa Parece que é voando. a coisa mais Puta, é bom fera demais. que você consegue fazer. É gostoso. É bom, é bom. E eu falo muito para os meninos também, né? Lá na R9. Quer trabalhar com futebol, você tem que considerar o final de semana. Não tem como. Não adianta. Não tem como. Não, tem adianta. como. Não existe trabalhar com futebol e trabalhar em horário comercial, Não. né? Das 8 às 5. Sem contar que as aulas também, 90% é depois das 6, né? Sim. Então, A procura maior é período da noite. período da noite, porque a criançada hoje em dia estuda, a maioria é integral, mas é isso. E tá gostando? Trabalhar? Você é louco. A Eu criançada. falo que Como que é? Qual a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade de ensinar ali a criançada? Principalmente, hoje em dia, que é o foco das escolas de futebol, são as categorias menores. Hoje em dia, são raras as escolas que trabalham ali acima dos 14. Então, É até interessante a pergunta do Felipe, só dando sequência. Importante vocês falarem de a partir de qual idade vocês já conseguem, já trabalham lá junto com vocês na R9, já fazem todo o treinamento.
Lá na R9 a gente trabalha de alunos de 4 a 17 anos. E é uma idade aí que você falou qual que é a principal dificuldade. Cara, na real eu acho que não tem dificuldade. Você tem que entender o que aquela criança precisa. Sim. Porque cada criança tem o seu perfil, tem o seu tempo de resposta. E se você começa a entender isso, fica muito mais fácil de você trabalhar com elas. Quando eu cheguei na R9, minha primeira... Como fala? Seu primeiro contato. Meu primeiro Foi contato com os com as menores. crianças foi com os menores. E eu tinha medo. Eu não sabia como conduzir aula com aqueles meninos. E aí, cara, você vai entendendo, vai vendo que eles precisam de uma coisa mínima. E aí fica tudo mais fácil, abre sua mente. Hoje em dia é uma das categorias assim que eu me sinto mais à vontade de ministrar aula. É que você tem que estudar, né? Você tem que estudar. Quando a gente vai pra essa parte de... E aí seja qualquer esporte, não especificamente pro futebol. Tem as fases sensíveis do desenvolvimento. Sim. E aí você sabe exatamente o que você precisa trabalhar em cada faixa etária. Aham. Se você tem uma base boa, você não tem tantos desafios. Você tem, óbvio, né? A gente tem criança que a gente precisa, às vezes, disciplinar um pouco mais, trabalhar um pouco mais nesse sentido de trazer para a aula. Mas se você tem a base do conhecimento, daquilo que você precisa fazer, por exemplo, para ter autoridade, e aí quando eu falo autoridade, não é uma autoridade de braveza, assim, autoridade das crianças de, por exemplo, 5, 6, 7 anos te respeitarem. Quando você sabe o que você precisa entregar para a criança dessa faixa etária, para ter autoridade para prender a criança na sua aula, aí flui, né? Então, é um negócio bem louco. Até o Felipe falou, tipo, tem algumas perguntas que eu tenho dúvida, e é real dúvida mesmo, né? Eu acompanho os campeonatos aí junto com o Felipe, de ver realmente, então, desde a categoria ali sub-8, né, Felipe? Acho que os últimos campeonatos, 7, 8, até o 14 a gente tá vendo, né? E aí, minha real dúvida é, por exemplo, como tentar passar a parte tática pra criançada que é muito pequeno. Porque a gente vê a cobrança, tem aquela questão, volta pra marcar. E quando você tá um pouco maior, né, você já sabe da sua responsabilidade. Tipo assim, vou voltar até o fundo, que é ali que eu tenho que marcar. Como que você explica isso pra um moleque de 6 anos? Já tem caso de menino de 6 anos que joga os campeonatos. Como que você vai falar? E outra, além da cobrança de vocês, tem os pais. Sim. Que é pior ainda. Eu falo muito, e aí tem gente que às vezes me acha um pouco maluca nesse sentido, mas para mim ensinar crianças dessa faixa etária parte tática através de jogos e brincadeiras. Então a gente consegue, por exemplo, ensinar uma transição defensiva num pique-bandeira. Porque num pique-bandeira a criança precisa ir até a outra área, por exemplo, e ela precisa voltar. Então aí, né, nesse movimento eu tenho... Você ataca e você defende. Eu posso linkar com a transição ofensiva, assim como eu posso linkar com a transição defensiva. Eu preciso falar com a criança sobre transição ofensiva ou defensiva. Com uma criança de 5 anos, ela não vai nem entender o que eu estou falando. Mas a minha intenção pedagógica está dentro da brincadeira. E aí a criança, ela vai assimilando, e aí é óbvio que é um processo a longo prazo, né? Também se uma criança de 5 anos começa, por exemplo, com a gente, e aí o pai a mãe ali não acredita nesse processo a longo prazo e tira a criança, a gente não vai conseguir dar sequência naquilo que a gente está pensando dentro do nosso objetivo de aula para, por exemplo, ensinar a transição defensiva ou ensinar a transição ofensiva. Mas a partir de jogos e brincadeiras a gente consegue passar, sim, partes mais táticas para as crianças dessa dúvida, idade. Tem hora que você vê que, óbvio, né? Não tem como você fazer o controle 100% do jogo, igual você falou. Mas, tipo assim, tem hora que você vê que eles correm atrás da bola, mas tem hora que, tipo assim, aí você ouve a orientação do professor do lado de fora, aí parece que eles voltam a cabeça pro lugar e falam, opa, estamos correndo descoordenado. Que você tá muito no dia a dia com a criança, né? Com o aluno. Igual eu costumo passar muito atividade de recreação. Então, vai fazer um aquecimento com bola, coloco o pratinho na cabeça. Aí, muita gente que vê lá de fora fala, pô, esse professor é maluco, tá fazendo meu filho colocar um cone na cabeça e conduzir a bola. Mas, na nossa cabeça de professor, pensando na formação, a gente já tá visando que o aluno olhe pra frente, ao invés de ficar com a cabeça baixa olhando pra bola. E aí, através dessa dinâmica, a gente entra no mundo do aluno, porque ele tá se divertindo, mas na nossa cabeça de professor tem um objetivo.
Então, a própria Entendi. brincadeira que a Marcela falou é uma diversão pra eles, mas na nossa cabeça tem um objetivo a ser trabalhado. Sim. Até porque senão, imagina assim, eu ensinando para uma criança de 5 anos, parte tática, parada, a criança lá posicionada, cada um no seu corredor ali. Por pra uma isso que criança tem de que ser 5, algo 6 mais anos, lúdico, né? Porque senão Com a certeza. criança não vai entender nada. Ela pode até entender, né? Porque a gente tem muita criança com 6 anos, 7 anos. A gente tem criança de 7 anos, 6 anos federado. Então já tá jogando num nível acima. Mas e a parte da brincadeira, né? Do lúdico. A criança também precisa se divertir, né? E o tratamento é diferente pra quem... Como é o tratamento pra quem já é maior, né? Tipo, vamos lá, sub-14, falou até sub-17, né? Até Sub-17 já tem acredito eu que já tem uma noção de campo ali um pouco maior. A gente pode trocar palavras-chave, né? Que nem eu falei, pô, pra uma criança de 5, 6 anos, a gente não vai falar sobre transição ofensiva, sobre atitude tática, por exemplo, sobre tática individual, tática coletiva. Para um menino, uma menina ali de 15, 16, 17 anos, a gente já consegue trocar a forma com que a gente se comunica. Até porque, dentro dessa faixa etária, quando a gente quer passar autoridade, a gente passa a autoridade de uma forma diferente do que no sub-5 e no sub-7. Então, para eu aproximar a criança de 5, 6, 7 anos, eu preciso ser divertido, eu preciso ser criativo. Pro de 15, 16, 17, eu preciso mostrar que eu tenho conhecimento, que eu entendo sobre aquilo que eu tô falando dentro do futebol. Porque se eu ficar só brincando, o que ele vai pensar? Ele já tem discernimento, vai falar, você não entende nada de futebol, não quero. Sim. Então tem essas diferenças. Já assim. tá claro na cabeça dele o que ele quer, né? Se ficar só no mundo de ludicidade, ele vai falar, pô, não serve pra mim. Não serve. Então tem que mudar a palavra, porque passa dos 15 anos de idade ali, o moleque já muda o foco. Já quer algo a mais. Então, era isso que... Isso eu tenho uma dúvida. Tipo assim, o porquê, hoje em dia, na minha época, né? Não sou tão velho, né? Mas na minha época tinha muito... Praticamente 90% das escolinhas tinha aluno ali de 14, 15, 16 até os 17. Por que hoje em dia não é tão procurado? Hoje em dia é muito raro as escolas que têm aluno depois dos 14, 15 anos. Que nem o Lucas falou, eles já estão num momento que às vezes eles já estão procurando outras coisas, às vezes também os responsáveis já estão procurando outras coisas para eles, mas eu falo sempre que é esse trabalho de deixar bem claro o longo prazo. Porque não é, por exemplo, porque a criança tem 16, 17 anos e que talvez ela não vá mais jogar futebol, não vai ser jogador de futebol, que talvez seja o sonho dela, que ela precisa parar de praticar o esporte. Então, por exemplo, na R9, o que a gente faz para ter essa turma de sub-15 e sub-17? E é uma das nossas maiores turmas. A semana passada a gente separou quadra, a gente usou 2 quadras lá da R9 porque a turma estava cheia. Mas é um processo, muita conversa, muita reunião pedagógica, passar a importância do futebol, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Sim. Porque a gente conversa muito lá, eu não estou ensinando só futebol, né? Então imagina como uma criança, por exemplo, que nem é mais criança, né? Um adolescente ali de 17 anos, daqui a pouco ele está entrando no mercado de trabalho. O que eu estou ensinando para ele em relação à disciplina, desafios que ele vai enfrentar dentro do campo, eu consigo entregar tudo isso para ele também. Que é um objetivo bem legal assim da R9, inclusive. E aí a gente passando isso para os pais já enxergam também de uma outra forma, não daquele jeito de tipo, pô, meu filho já tem 16 anos, não vai achar mais nada no futebol, vou tirar porque não faz sentido. Então. Não, vai falar, pô, lá na R9 estão trabalhando outras questões que vai ajudar ele para a vida dele, vou manter. E aí a gente consegue ter uma turma um pouco maior, assim, bem formada nessa categoria. Tem essa questão educacional, então, por trás. Lá dentro da R9 você tem a questão de educar também a criançada, os adolescentes que estão com vocês. Dentro da nossa metodologia na R9, além de formar jogadores, a gente forma futuros cidadãos. Então, dentro do futebol, igual a Marcela citou, a gente trabalha muito com adaptação. Que ele vai precisar lá na vida mais pra frente, seja numa mudança de escola, uma mudança de setor de trabalho. Então, onde vocês ensinam isso no futebol? O moleque chega lá, ele é atacante. Mas aí a gente precisa trabalhar outras posições para ele ter uma certa adaptação. Então, faz zagueiro para mim hoje, joga lá na defesa, ou vai pro campeonato. Só tenho 7. Aí o meu zagueiro machucou, ele tem que estar preparado para fazer aquela posição. Não tem como eu arrumar uma pessoa da torcida.
Uhum. Então, a gente linka isso dentro das aulas, preparando ele para a vida. Ah, legal. Porque vai acontecer, né? Vai, Imagina assim, claro. e a gente encontra bastante pessoas que, por exemplo, eu não vou fazer essa função porque essa função não é minha. É função do cara ali que faltou. Uhum. Então, a gente aprende muito sobre, por exemplo, essa questão de adaptação que o Lucas falou, muito dentro do esporte, né? E, por exemplo, eu e ele, a gente aprendeu dentro do futebol, jogando bola. Uhum. Então, ninguém sentou comigo e falou, você não pode chegar no seu trabalho e não querer trabalhar. Tem a questão dos horários também, né? Eu lembro também, tipo, Eu acordava, sei lá, jogo sábado, 7 da manhã saiu o ônibus. Comprometimento. Sim, Acordou cedo, botou a sim. blusa. Eu lembro que eu não precisava nem minha mãe nem me acordar. E chega atrasado pra ver. Não, você perdia o ônibus, pra você era tristeza, né? Porque você falava assim, quero jogar bola. Chegou sábado. Estudei a semana toda, treinei a semana inteira. É isso, né? Hoje é dia de jogo. Comprometimento, disciplina, a gente ensina nesses detalhes. E aí leva pra vida mesmo. É isso. E tem alguma história, um momento especial ali que vocês viveram dentro da R9? O maior, assim, eu acho que não, nem só dentro da R9 de Campinas, é um caso que a gente levou até para a rede, assim, todas as R9s a nível nacional, que foi o caso do Bernardo, que é um aluno nosso que descobriu uma leucemia há uns anos atrás. E particularmente eu e todas as pessoas que eu tenho próximas a mim, assim, nunca ninguém tinha passado por isso, de ter uma criança ali de 8 anos com uma doença tão desafiadora, né? Uhum. E a gente acompanhou todo o tratamento dele, a gente mudou muita coisa dentro da R9. Então, por exemplo, a gente tinha um quadro com a camiseta do Ronaldo na nossa secretaria, na nossa administração ali, a gente tirou, colocou uma camiseta com o nome do Bernardo, a gente trocou tela de fundo de computador, mandou uniforme para ele, agasalho para ele, e ele ia para quimioterapia com a roupa da R9. Então, de longe, assim, é o Gravava caso vídeo mais... falando, eu vou voltar e vou jogar um campeonato pela R9. de longe é o caso mais marcante, assim, que a gente teve. Fizemos Que faixa, massa, que da fizemos hora. homenagem, Cara, é muito louco, muita né? coisa. Porque, tipo assim, vocês como... Alguns locais ali de trabalho, você simplesmente tem... O pessoal fala a questão de... Não tem amigos, eu tenho colegas de trabalho, né? Mas pra vocês que trabalham, tipo assim, é todo dia ali com uma criança e é muito mais fácil você criar esse Esse laço, relacionamento, esse laço. exatamente. Então, tipo assim, você cria o laço já da criança tá lá. Então, na hora que a criança também tá passando uma situação um pouco mais complicada, parece que você sente também. A gente ficou muito próximo, assim, da família, óbvio que para dar suporte, Uhum. mas Sim. também justamente pela relação que a gente criou. Quando o Bernardo descobriu que estava doente, uma semana antes, mais ou menos, acho que isso, a mãe dele estava comemorando a festa de aniversário dela lá na R9. Cara, Muito próximo, assim, Sim, sabe? aham. Então, pô, o Bernardo tava lá... O Bernardo é terrível, assim, no sentido bom. Então, ele toca violão, ele brinca com todo mundo, ele corre pra todo lado. Então, a gente viu ele, assim, uma semana, todo feliz, comemorando o aniversário da mãe dele. E aí, uma semana depois, a gente viu o Bernardo numa cama de hospital, totalmente debilitado. A gente acompanhou todo o processo. Então, a gente viu ele... fisionomia totalmente diferente, perdeu o cabelo. Então, de longe, assim, a experiência mais marcante, eu acho que nem só de R9, da minha vida, por enquanto, Foi esse foi caso. esse caso. Inclusive, na última, não sei se foi a última quimioterapia ou o último exame que ele tinha que fazer, ele convidou uma galera, porque ele ia tocar o sino lá e tal. E aí eu fui, olha como a relação se cria assim de uma forma que você nem espera, né? E a gente foi pra ver ele tocando o sino lá, e no mesmo dia ele tinha o último exame pra fazer. E aí ele chegou pra mãe dele e falou: mãe, não quero que você entre no exame, eu quero que a Marcela entre comigo. Então ele abriu a mão da mãe dele no último exame dele, não sei se era a última quimioterapia ou não, pra eu estar com ele. Que massa. Então você cria um laço assim que é eterno, né? Da Sim. mesma forma que eu vou lembrar disso sempre, muito provavelmente ele lembre também. com toda certeza. E é bem legal, assim. Fico feliz de fazer parte da história Cara, do muito Bernardo. legal, E agora muito ele tá lá na legal. R9, firme e forte, dando o trabalho bom que ele gosta de dar, correndo pela R9 inteira. Quantos anos ele tem? Desculpa. Ele Agora faz ele tá 10 com agora. 10, Não, faz 11 agora em Vai aprontar novembro. muito. Vai aprontar muito, né? Vai, mas eu Vixe, prometi pra mãe dele que eu nunca mais ia falar para Bernardo. Porque antes eu falava muito para Bernardo, porque ele subia no alambrado, ele ficava correndo, ele brincava com os bichos que aparecem lá na R9. Aham.
E aí eu falei, depois que ele ficou doente, eu falei, não, nunca mais, deixa ele. Deixa o menino ser feliz. deixa. Uma figura, velho. É um menino que me faz dar risada toda vez que eu converso com ele. Inclusive, o campeonato lá que ele participou, ele foi ser entrevistado. E aí a repórter, perguntou pra ele o que ele queria ser. Aí ele falou cantor. Aí ele começou a cantar Menino da Porteira, cara. Aquilo lá foi sensacional pra mim. Não, você desacredita. Depois você trazer ele num podcast seu aí, você vai ver só o sucesso que você vai fazer. Porque ele... Figurinha. O moleque é uma figura, então. Figura total. Gente, vamos lá. O que vocês estão achando? A Sartori Sports começou tem há um ano que a gente tá nesse meio ali do futebol infantil. Antes a gente estava trabalhando com adulto. E o que vocês perceberam ali de mudanças em relacionado a outras competições? O que vocês acharam das competições em nível de organização, do nosso relacionamento ali com o pessoal da organização? Acho que a R9 é suspeita pra falar, né? Que a gente participa de todas. A gente abriu o projeto podcast aí da Sartori. Mas a gente conversa muito também dentro da R9 sobre isso, que a gente é muito focado no futebol, que seja um futebol inteligente, moderno, mas, sobretudo, assim, um futebol mais humano. Então, sim, toda organização que entregar isso pra gente, a R9 sempre vai tá dentro, assim, sabe? Legal. Então, quando a gente começou essa parceria com vocês aí da Sartori, percebeu que esse era o caminho que vocês estavam seguindo e fazia total sentido com o que a R9 projeta aí. Não tinha como a parceria não dar certo, né? Não. Espero que vocês façam bastante, inclusive. Inclusive, a gente também, né? Sábado começa mais um. Sábado tem mais um. Acho que esse ano foram quantos da Sartori que a gente participou? Foram 3, né? Esse é o terceiro. Esse agora é o terceiro. E vai ter mais, muito mais. O calendário de 2026 lotadinho. O calendário está lotado. Cheio. Cada hora que o Felipe manda mensagem no grupo falando do campeonato novo, já fala, meu Mas Deus, isso é mais bom, um. pô. Além do caráter mais humano, assim, de organização, de competição, é legal também porque eu percebo que vocês dão muito valor para aquilo que vocês estão fazendo. E aí não é puxar saco, não. É porque eu sou muito nesse sentido. A gente tá entregando alguma coisa, a gente tem que entregar uma coisa legal. Uhum. Então, eu não vou fazer o campeonato por fazer e entregar qualquer medalha, entregar qualquer troféu, entregar... enfim. Então, quando isso vem de encontro também com o que a R9 acredita, não tem por que a gente não tá junto aí nessa, né? Tem gente que acha que é fácil, mas é diário, todo dia, sem parar, hoje e amanhã, principalmente agora nessa reta final de inscrição. Vai dormir meia-noite, 1 da manhã, porque tem que ficar no pé dos professores. Aí liga lá, tá faltando aluno no seu termo, o RG tá errado. Não, mas acontece bastante com a gente também, de você tá dormindo assim, aí do nada você fala, putz, esqueci a inscrição do fulano. Aí você, isso, sei lá, meia-noite, né, você já tá pronto pra dormir. Aí... Cara, e tem muita coisa, né, de questão de, você falou de documento, até na hora do jogo, né, acho que os últimos campeonatos aí também, sempre levar garotada. Sartori falou pra levar RG na... Caneleira. RG, caneleira. Primeira rodada, todo mundo com o documento em mãos. Aí eu lembro... E muita gente... Tá lá o garoto e o documento não tá. A caneleira tá metade no carro do pai, metade no carro da mãe. Mas aí que é por isso que a gente fala muito de trabalhar além do futebol, né? A gente fala muito pros nossos alunos. A gente tava até levando algumas caneleiras na bolsa pra poder emprestar e tal, e eu falei pro Lu, esquece isso daí, o cara tem que ter comprometimento, tem que levar o material dele. Uhum. Então, joga caneleira obrigatória, tem que levar RG, tem que ter disciplina, precisa se organizar. Olha, eu vou falar pra você, teve um caso que aconteceu na Copa R9 de uma mãe que veio questionar se era obrigatório caneleira, porque ela falou que o filho dela jogou até a 3ª rodada sem. E eu garanti pra ela que não. E o professor falou pra mim que emprestava caneleira. Aí eu falei, é isso. Emprestava, mas agora que você precisava ter, você não tem.
E ela achando que o filho dela jogava sem. É, que às vezes a gente quer ser bonzinho demais, né? E aí, a hora que eu vi, a gente tinha, sei lá, 20 caneleiras pra emprestar, agora a gente deve ter 2. Não tem difícil- problema, mas é difícil controlar, né? Até igual a gente tá Sim. falando assim, questão de muita categoria. Uma coisa é você ter um garoto um pouco maior, ter, não é responsabilidade a palavra. Mas assim, ele lembra, o garoto pequeno, ele acabou de jogar bola, se ele puder, ele tá saindo correndo ali pra jogar bola no outro canto, sem trocar a roupa e não quer nem saber. Não, mas é por isso que a gente fala muito. Dentro de aula, ele pede muito pros pais, mesmo que seja a criança pequena ali de 6, 7 anos, pô, senta com ele, conversa e fala, ó, esse é o seu material de jogo. Isso aqui Aham. você precisa levar pra todo jogo seu e a responsabilidade é sua, beleza? Combinado? Combinado. Porque senão também chega lá com 15, 16 anos e não leva. É. E o... Nossa, travei, peraí. Mano, deu um delay. Não, É fome. Pelo menos corta. Do nada a gente tava falando de caneleira. Tá, vambora. Não, eu ia falar... Ah, lembrei. Vai que você tem pergunta boa nesse roteiro aí. Tem? Tem, pô. Fala, qual que é? Sei lá, todas. tenho, Vai vamos fazendo lá. aí. Vai fazendo aí, pô. Não, eu ia falar... Vai Pode falar, embora. fala, Vai Felipe. embora. Eu só Então. tô com calor, mas eu tô bem. O que eu ia... O que eu lembrei que eu ia questionar... Teve o caso recentemente da questão da Federação Paulista de proibir os pais nos jogos. O que vocês acham desse assunto? Delicado, Esse né? é delicado. Esse a Delicadíssimo. gente pega no... A gente brinca que vai fazer um campo de vidro, só com as crianças lá dentro, mas é algo que a gente conversa bastante com os nossos alunos, porque é inevitável. O pai vai torcer, só que não é uma torcida saudável, Sim. porque atrapalha até os professores fora de quadra, que fica do lado de fora do campo. Uhum. Porque a gente dá uma instrução, aí o pai vai lá na emoção, fala, pega a bola, sai driblando, todo mundo Cara. faz o gol. E aí o moleque, por ter uma voz de autoridade maior da família, ele... que eu Ele Ignora a ignora a instrução do professor escuta o pra pai. focar no pai. Eu vi muito disso, tipo assim, ó, o treinador arruma o time, aí ele fala assim, ó, você fica na zaga lá pra mim segurando, porque tá faltando gente. Tipo assim, ó, metade do time vai atacar, você fica segurando pra mim. E eu tô ouvindo a partida, o pai, sai pra jogo, sai, vai jogar, vai pra área, aí você não vai fazer gol. A É hora que, que na você vê, o verdade, rapaz tá lá no ataque já. O pai só foca que o menino faça gol. Ele só quer que o menino faça gol. Eu acho que faltou muito, assim. Por exemplo, eu participava de escola de futebol. E nunca vi acontecer, na verdade. Faltou muito da gente conversar com esses pais desde sempre, assim. Uhum. Então, já veio numa levada que agora a gente tá num ponto que, pra mudar, É É difícil. difícil. É vai difícil. demorar um pouco mais do que se talvez lá no começo, assim, de quando começou a história de escola de futebol, já viesse mais forte, assim, olha, pai, as condições são essas para ir para competição, então você não pode tirar a autoridade do treinador, você não pode ficar gritando no alambrado, você não pode xingar juiz, você... Faltou um pouco disso. Hoje, enquanto R9, a gente faz. Então, a gente tem reunião pedagógica, a gente entrega manual do responsável, a gente faz banner de boas condutas. Mas se a gente for pensar, há anos atrás, isso não existia. Não. Você falava, vamos fazer uma reunião pedagógica na escola de futebol. O povo achava que você tava maluco. Pra quê? É. Né? Sim. Mas assim, se a gente tem uma reunião pedagógica na escola, por exemplo, para combinar algumas coisas com os pais, para mostrar a avaliação de aluno, para mostrar como é que o aluno tá indo na escola regular, por que a gente não pode ter isso dentro da escola de futebol? Então eu acho que chegou nesse ponto porque a gente não tinha isso antes, e aí agora a gente precisa enfatizar muito mais esses exemplos que eu dei, para que a gente daqui para frente não tenha mais. Certo. Mas aí também são vários contextos que a gente precisa considerar. É óbvio que eu acho que o xingamento não faz parte do futebol, apesar de que, né, se a gente pensa... Acho que é o futebol como um todo, né? Tipo assim, a questão de... Vamos dizer, é porque... Na minha cabeça, tá? Desculpa. É que você pensa assim, o pai, ele vai lá pra torcer. Mas ele passou a vida toda torcendo pro time dele, xingando dentro do estádio. Quando ele tá lá com o filho dele, ele fala assim, pô, tem muitos pais que já tá a cabeça assim, ó, se meu filho continuar aqui bem, quem sabe no futuro ele não alcance talvez o que ele sonha, o que o pai... E aí a cobrança é sempre maior. Só que aí você falou que é difícil controlar, né? Porque é uma torcida. É que tem um espaço, né? Até o momento vira uma torcida. Aí depois ele acaba ultrapassando esse limite do torcer Sim, saudável, sim. sabe? Aí que é o complicado. Cara, é algo que
prejudica e pode ter uma poda na carreira do menino, da criança. Porque, um exemplo, cada criança tem um perfil. Uhum. E se pega um moleque que ele é tímido na dele, o pai fica lá o jogo todo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O moleque fala, não quero mais isso pra mim, Sim. não quero mais jogar bola. E é o que realmente a gente vê acontecendo, que tá envolvido no futebol. Então a gente, como treinador, vê os feedback de aluno assim, pelo Instagram, o próprio vídeo que chega nos grupos, cara, absurdo, tanto de moleque que tá desistindo por conta disso. Então é algo que o pai não, na hora da emoção vai lá, grita, fala, mas na cabeça do moleque ele não entende que aquilo é uma torcida. Ah, sim. E tem muito pai que se esconde, bem entre aspas, dentro também da situação de, pô, mas se o meu filho virar profissional, ele vai encontrar isso. Sim, já ouvi casos disso de pais querendo justificar o que ele fez usando isso. E aí, eu acho que a gente só tem que pensar num ponto, porque às vezes a criança ainda não é profissional, Sim. na grande maioria das vezes. Então a gente às vezes pega uma competição de nível iniciante, que aí entra muito no que o Lucas tá falando, de, pô, a criança tá às vezes participando da sua primeira competição. Daí você pega uma criança que tem um perfil comportamental que a pressão às vezes é um pouco demais, ele não vai querer mais jogar bola. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente quer desenvolver crianças que não saibam lidar com a pressão, porque também é importante eu desenvolver as crianças para que elas saibam lidar com a pressão. Sim. Então, assim, eu acho que é uma linha bem tênue, assim, entre você acostumar a criança com uma situação que pode vir e a falta de respeito. Sim. Sim. De você xingar a criança, de você xingar o treinador, de você xingar o árbitro. Então, eu acho que é um trabalho bem, bem delicado, assim, mas que ele precisa ser feito. Sim. Quais os planos e sonhos que vocês têm para R9 no futuro? A gente fala que a gente tá com um pezinho no futuro já. Pesaço no futuro. A gente hoje tem ali as nossas aulas durante a semana e a gente já tem alguns novos projetos bem desenvolvidos. Um deles é em relação à criança com autismo, Que massa. que é um projeto já certo. Os professores da R9 já estão em treinamento para conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente com essas crianças que têm TEA, né? E a R9 é a primeira, assim, do Brasil e muito provavelmente do mundo a trabalhar pensando nessa inclusão. A gente legal. não tem modelo, né? Então não tem de onde a gente tirar exemplos. Óbvio que a gente tem um apoio de pessoas que são da área e que são referência no assunto, né? A gente tem até muito contato com o pessoal dos ministérios aí, do esporte, para o desporto. Então a gente está bem assessorado para poder desenvolver esse trabalho com os autistas, com o público com TEA. E a gente acha que, pensando em futuro, isso é surreal, assim. É muito louco, porque, igual você falou, né? Vocês vão ter um exemplo, né? Mas pensando em dar esse passo antes dos outros, pensando na inclusão, né? Vocês podem vir a se tornar exemplo disso, né? Essas crianças com TEA merecem um espaço também, né? Por que a gente não pode abrir esse espaço para elas? E elas precisam da atividade física, então acho que a gente tem que se preparar para isso. A gente vê muitas escolas regulares que às vezes não estão preparadas para isso. Então acho que é papel nosso a gente poder se especializar no assunto para poder atender essas crianças também. E o esporte, querendo ou não, ajuda muito, né? Sim, Parece claro. que não, mas você vê... A gente tem alguns alunos já que o pai chegou pra gente comentar que ele tem o TEA. E é algo que você sente a saciedade na criança. Você vê que ele é feliz fazendo aquilo. Então, por que não? Sim. A gente o tem menino dentro da unidade hoje, né? Acho que são 2 que a gente sabe que tem. Um grau de esporte 1, que é um grau mais leve. Mas a ideia é que a gente atenda em massa, assim mesmo, para poder auxiliar muitos pais também, né? Sim, nesse claro. sentido. E alguns outros projetos também, né? Para alto rendimento, alta performance, que a gente quer trazer também. Hoje a gente já tem uma parceria muito bem desenvolvida também com o pessoal do Método Salos, que é um... Olha, eu dando spoiler, nem sei se eu posso falar, mas vamos lá. Que é um programa que a gente entende a individualidade biológica da criança a partir da digital.
Ah, que E massa. aí isso gera um relatório que a gente tem ali onde a criança performa melhor, onde ela não performa muito melhor, onde a gente Muito tem que trabalhar mais, onde a gente tem que trabalhar menos, até a posição do campo que a criança vai ser mais eficiente, a gente tem Parte física, nesse resultado. técnica, ele entrega tudo. O Aí relatório sim. pronto pra... Então, Avançada. Por Tá, isso que pé no já tá futuro. com o pé no futuro. então a gente tá trabalhando bastante aí nos bastidores para entregar. É o que a gente fala, né? Quando a gente fala que a gente é uma academia de futebol e não uma escolinha de futebol, pros outros às vezes parece meio prepotente, né? Tipo, é nada que vocês estão falando aí. Mas realmente a gente quer entregar coisas que a gente não vê ainda. Ah, Ou do método Salos, a gente já tem o pessoal que utiliza, não só no futebol, outros esportes também. Porque é bem completo, né? Serve pra muita coisa. É bem legal. Dá pra usar pra... E aí até tem a questão do perfil comportamental também, que o Lucas falou, que é uma coisa que a gente busca ter o conhecimento para também conseguir ensinar o futebol de forma mais eficiente, Sim. porque se a gente entende sobre o perfil comportamental do aluno, a gente consegue ensinar o futebol de uma forma que ele consiga se desenvolver melhor. Certo. Então a gente tá sempre junto com a ciência aí, buscando umas coisas doidas. Muita inovação vindo aí na R9, então. Então. E se vocês pudessem deixar uma mensagem para os jovens que estão iniciando no esporte, qual seria? Eu diria que acreditar realmente no processo, assim, ser resiliente, porque principalmente o futebol pede essa resiliência, Sim. porque não é fácil. Tem muita gente que mira aí no Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, e acha que vai ser fácil, né? E a gente sabe que não. Então, eu falo bastante para os nossos alunos também, inclusive de ser resiliente, de continuar buscando. Até porque, se não der certo, eles aprenderam muita coisa dentro do futebol. E aí faz parte. Eu, pelo menos, tudo que eu sei, eu aprendi a partir do futebol. Então, se eu disser que o futebol não traz coisa boa para quem não virou atleta, eu tô mentindo muito. Tem que acreditar no processo, que é algo a longo prazo ali, mas dá certo. Legal. Gente, agora, ó, um bate-bola rapidinho. Em uma palavra, como vocês definem o que a R9 representa? Uma palavra só? Uma só. Propósito. Transformação. E quem é a maior inspiração de vocês dentro ou fora do futebol? A minha, eu vou falar fora, minha mãe, com certeza. Cara, além da família, tem algumas referências aí. Eu comecei a ter o hábito de ler bastante. Então, dentro do futebol ali, eu comecei a gostar muito do Guardiola. E fora do futebol, mas dentro do esporte, do Bernardinho. Que é um cara sensacional ali de propósito, rendimento. É absurdo. E qual mensagem vocês gostariam de deixar para os pais, alunos e os amantes do futebol que estão aqui acompanhando a gente? Complexo. Para os pais, acho que um pouquinho de cabeça no lugar é um bom recado. É né? um bom recado. Não, brincadeira. Acho que... Inclusive para os pais, eu acho que o recado é acreditar no processo. A gente vê muito pai hoje que é a especialização precoce da criança. que é o resultado A curto prazo, logo ali, né? Às vezes, inclusive, busca muitas escolas, academias de futebol que entregam o resultado de jogo, por exemplo. E aí, para mim, é vaidade e ego do adulto, assim. É óbvio que o resultado é importante, mas a gente tem que entregar o que forma também, né? O formativo. E acho que é isso. Pra mim é basicamente parte da resiliência aí, porque inclusive tá pra sair um artigo aí de um grupo de estudo que é sobre a especialização precoce, que é algo que você vê os números, cara, é gigantesco, porque igual o exemplo, lá dentro da R9 a gente tem esse conhecimento, a gente trabalha com isso e cada categoria tem o seu ciclo. Legal. E é uma pergunta que eu falo com os pais, vamos lá, seu filho tem 11 anos, você acha que ele conseguiria fazer um treino do sub-15? Aí o pai fala, não. Eu falo, por quê? Aí o pai olha pra mim, cara de ué, o que eu falei? Aí eu falo, não, ele consegue. A curto prazo ele vai ter um rendimento bom. Só que a longo prazo, quando ele tiver lá com 18, 20 anos de idade, vai começar a dor na articulação, na lombar, no joelho, e não vai lembrar que foi uma carga excessiva que ele teve quando tinha 11 anos de idade.
É por Olha. isso que eu falo, às vezes é o ego e a vaidade do adulto que tá querendo um resultado ali a curto prazo Sim. e não tá entendendo o quanto é importante você pensar a longo prazo no processo formativo do seu próprio Do seu filho próprio aí, né? filho. Exato. É E a gente isso. vê muito jogador se aposentando cedo por conta de lesão, uma atrás da outra, não consegue evoluir a nível de lesão e acaba aposentando, né? Então, tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem. Beleza. Então é isso, né, pessoal? Agradecer a Marcelo, Lucas aí pela presença, conversa, o bate-papo que foi muito legal. Agradecer também a R9 Academy Campinas por ter vindo nesse primeiro episódio aqui do podcast. Espero encontrar vocês aqui mais vezes, bater esse papo aí sobre Bora, futebol. pô. Obrigado a gente que agradece o espaço por sermos os primeiros. Primeiros de muitos. Espero que seja o primeiro de muitos. Vai ser, se Deus quiser. Ó, e para finalizar, gostaríamos de agradecer também a Shank Sports, que voltou aqui com a Sartori, está de volta a nos apoiar no fornecimento de material esportivo. E lembre-se, hein? De 01 para 01, a Shanka está de volta com a Sartori. E também agradecer mais uma vez a Bigó Alimentos, que esteve presente aqui conosco nesse primeiro podcast, nesse primeiro episódio, por ter acreditado no projeto. E, se Deus quiser, aí vai ser o primeiro de muitos, tá? E você, mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Você é aí louco, prazerzaço. por ter estar com a gente. Quem acompanhou até aqui, fica ligado no nosso Instagram, no canal do YouTube, e vai ter muito mais convidados por aí. É isso aí. E brigadão aí por vocês aceitarem o convite e estar aqui conosco. Imagina que é isso. Precisando, estamos às ordens. É nóis. Só liga meia hora antes. Para tempo de vir. É isso. Valeu, Fechado, pessoal. pessoal. Valeu, obrigado. Tchau,